Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui minha câmera bonitinha, certinho, calma. Estamos aqui. Tudo bem? Como vocês estão? O cabelinho dela tá lindo, arrumado, porque ela fez fotos e tá aqui parando para gravar para vocês. Eu vou ter que tirar meu óculos. Olha minha nova armação, coisa mais bonita do mundo, né? Vamos parar de fifizice e vamos começar esse vídeo, tá? Olha só para explicar para vocês que o vídeo de sexta-feira é da nossa série O Direito. E eu vou trazer aqui, como eu vou explicar de novo para vocês, filmes, séries, sei lá, vídeos no YouTube que eu acho que é pertinente trazer para a gente discutir a figura do direito aqui, certinho? Eu assisti uma série na Discovery Plus chamada de House of Hammer, que conta a história da família Hammer, principalmente do autor Armie Hammer. Eu não sei se pronuncia certo, mas é isso aí. O Armie Hammer, no ano de 2020, 2021, ele foi, como eu posso dizer, ele foi exposto por várias mulheres, ok? Que tiveram breves relacionamentos com ele, e ele foi atrás, né? E essas mulheres gravaram as suas conversas e expuseram ele de modo correto, tá? Essa série, ela dá, de 3 episódios, então para mim ela é uma minissérie, ela dá, na verdade é um documentário, né? Ela dá gatilhos assim ferrados. Então, se você é uma pessoa que já sofreu abuso ou já passou por situações parecidas com isso, presta atenção, beleza? Bom, o Armie Hammer é um ator de Hollywood, ok? Que estava em grande ascensão. Ele fez o filme do Redes Sociais, ele fez aquele filme Me Chame Pelo Meu Nome, que é um filme muito bonito, LGBTQIA+. Ele fez participação em Gossip Girl. Então, e além de ser um cara bonito, ele também é um bom ator, tá? Isso a gente não pode desconsiderar. Ele é de uma família muito tradicional americana, a família de bilionários. O avô dele, até anotei aqui, chama Armand Hammer. Então, Armie em homenagem ao avô dele. Então, a lista da família, no próprio documentário, eles sempre colocam essa árvore genealógica da família. Por quê? Porque como são bastante pessoas e bastante nomes, você começa a perceber certas coisas, da onde vem principalmente a loucura dessa família, porque, assim, é uma família nojenta. Isso é uma loucura, isso tudo que aconteceu, enfim, que eu vou falar aqui para vocês. Não vou dar grandes spoilers, porque está na Discovery, você consegue assistir, ok? Então, eu acho interessante apenas comentar brevemente com vocês. As meninas, ele foi casado, na verdade, acho que de 2007 até 2020. E dá a entender que a esposa dele sabia de muita coisa que estava acontecendo, não de que ele era agressivo desse jeito, mas dá a entender que, pelas posturas que ele tinha, talvez dentro de casa, alguma coisa, ela, no divórcio, ela pediu a custódia dos filhos, beleza? Eles falaram para a mídia que tudo acabou muito bem, mas ela pediu a custódia. Quando a mulher perde a custódia, ou um dos casais pede, é por duas questões, ou por brigas, que são homéricas, ou ele pede porque tem alguma coisa muito grave acontecendo, tá? Essas mulheres que relataram que tiveram relacionamento com ele, e dele chegar a apresentar até para a mãe, então, meninas, se apresentar para vocês, você não considera nada, porque ele apresentou uma, apresentou outra, inclusive tinha algumas que ele já ainda estava casado e ele apresentou, tá? Relatam que ele é canibal, beleza? Que ele tem esse perfil mais psicopata, perfil mais de canibal mesmo, tá? Espera só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui que o marido não chegou. Amor, vou fechar aqui porque eu tô gravando. Desculpa, gente, tô voltando aqui agora. Vou gravar assim que talvez fique melhor. Então, o que acontece? Elas começaram... tem uma sessão sadomasoquista de você botar bandagem na pessoa, amarrar a pessoa, enfim, e ele gostava muito disso. Ele gostava muito de morder, de ferir a pessoa. E isso já está fora do BDMS, né, que a gente chama lá, que eles falam, porque as partes elas têm que estar em comum acordo,
tá? O que dá para perceber ali na série toda, e com as mensagens, principalmente que ele mandava para as meninas, chamando de minha escravinha, ai, eu quero arrancar tua pele, sentir o gosto da sua pele na minha boca. Ele fez uma marca da letra do nome dele, da primeira letra A, uma menina que ele namorou, e ele fez uma tatuagem pequena com a letra A e sangrou, ele lambiu o sangue dessa moça. Você vê que ele é perturbado, tá? Então, todas essas pessoas fizeram, como que eu digo, denúncias com a respeito dele, né? Inclusive, quem começou a declarar ele, começou a expor ele no final de 2020, foi uma moça de um Instagram, a parte, a F, que era o nome dela, que só sabia disso, e ela gravou dizendo que ela sofreu abusos, tinha várias mensagens, e aí foi aparecendo inúmeras mulheres falando, ele mandava isso, eu sofri isso com ele também, etc, 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 etc. Tanto que contrataram a Gloria Alfred, que é uma advogada muito famosa americana, porque como a família do Armin é uma família rica e muito influente, para falar a respeito deste assunto, tinha que ser uma advogada no nível páreo. Então, contrataram a Gloria Alfred, né? Depois vocês têm documentário a respeito da história dela, que eu acho muito importante vocês assistirem. Acontece, gente, que o caso foi muito grave e teve uma proporção nacional muito grande. E meninas que têm contas em TikTok começaram a falar a respeito das coisas, das mensagens que elas estavam recebendo de várias mulheres, que contavam um pouco a história da experiência delas com o Army. E elas começaram a denunciar nos TikToks e começou a ser viral. Teve um TikTok, especificamente, uma mulher, agora eu não vou lembrar o nome, assistam tudo na série, que tá ali linda e maravilhosa para vocês verem, que ela pegou um livro escrita pela tia do Alf, do Army, que o nome dela é a tia Cassie, tá? A Cassie. Então, a tia dele, a Cassie, escreveu a história da família, tudo que tinha acontecido na família. Quem era o avô dela, que é o bisavô do Armin, o seu Armand, quem era o Julius, o pai dela, o Michael, até chegar na figura do Armin. Ela diz o seguinte, que não tinha como o Armin ser diferente, porque o avô dela, o Armand, o velhão, né, que já morreu em 1990, ele era, e aí conta a história, acho que no segundo ou terceiro episódio, a família, o pai desse Armand, então o triavô do Armin, ele era na Rússia, né, ele era russo, e ele tinha ali com a KGB, tinha uma influência ali do movimento do Partido Comunista, enfim, e depois o Armand rompeu com isso, porque ele achou que seria muito prejudicial em momento posterior. Tá? Então ele rompeu com a União Soviética, ele morando nos Estados Unidos, e esse homem ele é judeu, né, judeu-americano, enfim, saiu de lá da Rússia para cá, ele rompeu esse velhão, né, o chamado Armand, e com a primeira esposa, ele teve três, com a primeira esposa, ele teve o filho deles, o Július, o único filho que é considerado, ele é russo, né, e ele escondeu esse filho o máximo que ele pôde, e quando ele rompeu com a GB, ele rompeu com o passado dele, ele largou a ex-mulher dele, junto com o filho dele lá, e depois de descobrir, ele teve que trazer esse filho, só que esse filho nunca foi o filho querido, e foi o único filho que ele teve mais 2 casamentos, beleza, e um único filho. Esse velho era tão doido, o Armand, que é o bisavô do Armin, que ele tinha escutas dentro de casa, ele escutava tudo que a família dele fazia, ele tinha um controle em suas mãos, ele decidia a vida de todo mundo. O filho dele, o Julius, ele era um cara drogado, viciado em álcool, ele foi casado muito tempo com a mãe da Cassie, que é a Cassie e o Michael, que é tia e pai do Army, eles cresceram com o pai, o Júlio, com a mãe e o pai. Só que a mãe não aguentou, porque o pai era muito louco, vivia de farra, tudo que vocês pensarem, imaginarem, a casa do cara tinha, desde baldes e balde de cocaína, bebidas alcoólicas, 1 milhão de mulheres, eles faziam orgias, tiravam fotos, assim, sabe, em situações, e expunham para todo mundo. E aí, o que aconteceu? No divórcio, a mãe ficou com a menina e a mãe não conseguiu ficar com a guarda do Michael, que é o filho. Então, o Michael, que é o filho do Júlio e o neto do Armand, aí o Michael é pai do Armin, ele ficou com o pai. Então, ele cresceu num ambiente extremamente tóxico. Tóxico por quê? No meio de mulheres, no meio de droga, no meio de álcool. Então, elas, às vezes, a tia Cassie, né, que escreveu o livro da família dela, chegava na casa do pai, o pai estava cheio de mulheres nuas e um monte de coisa, e ela ali no meio. Tanto que no meio dessa série, pergunta se ela foi abusada pelo pai, ela fala que foi, né? É muito louca a história. Não tem, essa família é uma família perturbada, uma família nojenta, enfim. Acontece que é o seguinte,
como o Júlio já era um cara, que é o pai do Michael, vô do Army, já era um cara muito mais perturbado, era um cara que o velhão, vamos dizer assim, o bisavô não confiava no próprio filho, e o Michael começou a ficar muito próximo do avô dele, que é o bisavô do Armin. Ele começou a perceber o seguinte: o vô queria que ele ficasse dentro da empresa, das empresas da família. Esse Armand é bilionário, tem várias fundações nos Estados Unidos, negócio de envolvido no petróleo, negociações com, com o príncipe Charles, que ele dava dinheiro para a fundação do Charles lá, com vários sheiks no mundo árabe, tudo. Ele tinha uma influência, ele mandava e desmandava, tá? Eu só sei, gente, que é o seguinte, ele não confiava. Então, o Michael, que era o neto, começou a ficar muito próximo do avô. E quando o avô morreu em 1990, abriu-se o testamento. E todo mundo ficou abismado quando abriu o testamento que o avô não era bilionário. Significa dizer o quê? Que em vida ele doou o patrimônio dele que ele tinha para muitas pessoas. Ele só deixou no patrimônio dele 40 milhões de reais. Desses 40 milhões, ele fez a seguinte divisão. Para o Júlio, filho, ele deixou 500 mil dólares. Para a tia Cassie, ele deixou 250 mil dólares. E para o Michael, ele deu o restante do patrimônio inteiro. E o Michael, que é o pai do Army, já estava casada com a Drew, que era uma mulher da High Society americana, mas era uma mulher muito cristã, que ela tinha bases e ela tinha fundamento, ela era uma mulher muito religiosa. Então, o vô achou muito necessário falar assim, cara, para mudar para mudar o Michael, é só uma mulher como ela. Só que mesmo tendo essa vida de casado e tudo mais, ele era encontrado em festas. A família deles, desde o bisavô Armand, eles tinham um trono, igual o trono tipo Game of Thrones, que era o trono do sexo, que quem conseguisse alguma coisa ficaria dono desse trono. A família já era uma família perturbada. Vocês acham especificamente que esse cara, o tal do Army, não seria perturbado? Gente, lógico que seria. E essa podridão foi rolando, tá? A tia Cassie recebeu uma mensagem, né, uma carta do irmão dela, que é o pai do Army, dizendo assim: olha, tia Cassie, assim, a gente te ama, não precisava ter feito isso. Sabe assim, quando você ameaça alguém veladamente, ela entendeu tudo isso, tá? E ela conta tudo isso no documentário também. E eu fui pesquisar, obviamente, além do documentário. Eu vi uma youtuber dizendo, uma youtuber americana, inclusive, dizendo que o Army, ele tinha 2 Instagrams. O dele de 1,5 milhão, que tá privado, tá? Ninguém tem acesso. E um outro Instagram, isso tá no documentário também, onde ele só aceitava determinados amigos para mostrar a vida dele. O cara dirigia bêbado, ele se filmava se drogando, filmando ele, tipo assim, ele filmando ele no hotel e uma mulher lá de 4, por exemplo, assim, ele fingindo que a mulher não estava ali como se fosse um objeto. Ele mostrava nesse Instagram dele mulheres que ele estava, que eram as namoradas, porque ele não estava com uma ao mesmo tempo, ele largava, estava com outra, estava com várias, tá? Ele era assim. Ele deixava mordidas. Sabe quando você morde tão dura a pessoa que fica a marca como se fosse a tatuagem? Teve namorada dele que ele pedia para que ela parecesse roxa, que era uma prova de amor para ele. Ele gostava de bater na sola do pé para a menina sentir a dor e lembrar dele. Ele era uma pessoa perturbadona mesmo. E ele gravava tudo nesse Instagram. Então foi um momento que as pessoas mostraram o que estava acontecendo, sabe? De quem era ele de verdade. Tem até uma cena no Instagram dele, mas isso ele botou no pessoal, em que o filhinho dele, pequenininho, tá chupando o dedo do pé dele. E aí ele filma o filho no Instagram, olha a loucura, chupando o dedão do pé dele. Ele falou assim, meu filho tá assim, tem 8 minutos, ele se gabando com aquilo. Então, como se ele estivesse gostando, sentindo prazer com aquela situação. E aí ele recebeu 1 milhão de críticas e ele tirou o vídeo do ar e depois acabou pedindo desculpa. É claro que essa criatura é perturbada. E aí eu falo para vocês, pegando um gancho desse né, do Army, Hammer, hoje ele sumiu do Instagram, disse que foi para uma reabilitação de sexo, drogas e álcool, diz que está bem, dizem que está morando na casa do Robert Downey Jr., a mulher dele, ex-mulher, foi entrevistada dizendo, não, a gente não tem relacionamento, a gente é divorciado mesmo, continuamos, mas está tudo certo que ele está se recuperando, os filhos estão vendo ele.
A família dele morava entre Los Angeles e as Ilhas Caimã. Se vocês não sabem, as Ilhas Caimã, elas têm várias sociedades offshore, ou seja, muito boa das Ilhas Caimã para você que é empresário, né? A gente fala muito disso, não preciso nem muito longe. Vários magnatas têm contas no exterior e principalmente nas Ilhas Caimã, então ele vivia nesses lugares, tá? Aí apareceu acho que tem um mês e meio, dois, ele fazendo serviço voluntário. Gente, surgiu tanta coisa desse cara que é só você vendo mesmo. O que acontece? O que eu percebi? Tá na Discovery Plus, mas eu achei que teria uma repercussão muito maior e não teve. Talvez se esse documentário fosse para uma Netflix, a casa dele ia cair bem mais. Na Discovery, ficou parecendo num bloco de pessoas, para um grupo de pessoas dos Estados Unidos, não teve uma repercussão maior do que teria se tivesse uma Netflix ou numa Amazon Prime, tá? Mas, enfim, está na Discovery Plus, e a gente tem que começar a entender o seguinte, não é porque o cara é bonito, rico, rastro de Hollywood, que ele é uma pessoa do bem, tá? Isso serve não só para essas pessoas, para toda e qualquer pessoa. Nossa, ele é muito legal, ele é muito querido, ele é isso. Isso as meninas disseram nos vídeos, que todas que se relacionaram com ele não conseguia dormir em momento posterior, achava que ele tinha gente nos sonhos, era que achava que estava alguém perseguindo elas, que aquilo não era amor, que sofrer, fazer outra pessoa sofrer não era amor, que falou não é não, que não tem que deixar, que não tem que dar esse consentimento. Então elas foram ter nessa consciência, gente, em momento posterior. Esse documentário mostra que a loucura pode ser sim de família e que a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Não é porque apresentou para a mãe que ele quer alguma coisa com você. Tá fazendo coisas que você não gosta, tá fazendo coisas que não são da sua índole ou não são do seu caráter, vaza. Não importa se ele é astro de Hollywood ao Zezinho da esquina, você vai vazar, tá? A culpa não é sua, isso as meninas, elas querem colocar e deixar bem claro, a culpa não é da vítima, são situações que acontecem. Às vezes é uma fraqueza, às vezes você não está numa situação muito boa e acaba conhecendo pessoas nesse sentido. House of Hammer, né? Esse documentário pode mostrar que a loucura ela é genética, e muitas vezes eu considero que é. E muitas, eu gostei porque eles falaram muito da tia Cassie deles, que quebrou esse ciclo, mostrando, vivendo de outra forma, mostrando como é essa família. Só que também assistindo essa série, depois eu me questionei, será que se o vô, né, dela, que é o bisavô do Armin, tivesse dividido o patrimônio igual para todos eles ali, será que ela teria feito esse livro contando o podre da família? Porque como ela ganhou pouco a respeito da herança, será que não foi uma vingança dela em contar o podre? Ela fez um papel fundamental para a gente conhecer como era o bisavô dela e como essa família é tão podre. Mas será que se ela tivesse ganhado igual, ela faria o mesmo? Depois eu fiquei me questionando muito a respeito. Mas, de qualquer sorte, ela foi muito corajosa, ela é uma mulher muito corajosa. Você vê que ela é uma mulher moderna, percebe-se que ela não casou, tá? Percebe-se que ela é uma mulher mais solitária também, eu acho que eu entendo muito isso, diante de tudo que ela passou, abuso, com aquela família muito maluca, mas, como eu posso dizer para vocês, ter aberto a caixa de Pandora da família dela, vai ter consequências para ela? Com certeza vai. Porém, a gente já sabe de onde vem a loucura do Armin. O que a gente espera, e que isso não caia no esquecimento, que ele responda pelos atos dele, porque provas tem mais que suficiente. Ele contratou um top advogado dos Estados Unidos que só mexe com casos de crimes relacionados sexuais, e por isso que uma das vítimas contratou a Gloria Alfred para bater em cima, que tem peito e popularidade para peitar uma família dessa. Mas nunca se cale, tá? Hoje a internet está aqui mesmo para dar voz a essas mulheres, e se você estiver passando por uma situação dessa, você tem os números que se liga para isso, né, que é o 180 aqui do Brasil, denuncie, quebre esses ciclos e peça ajuda. Acho que sozinha a gente não consegue resolver absolutamente nada. Certo? Bom, essa série foi a de sexta, e, como eu digo, fere direitos humanos, fere de Código Penal, Código Civil, fere tudo que vocês imaginarem, e também a gente começou a conhecer pessoas que talvez a gente nem imaginava que isso pudesse acontecer, né?
É isso. Então, como está aí no título, série o direito, série de hoje, pesada. House of Hammer, conta a história da família Hammer e principalmente do Armie Hammer, que está sofrendo aí processo contra várias mulheres que acusaram de abuso. Certinho? Se esse vídeo aí fez sentido para você, se achou ele interessante, manda para geral. Manda, isso é muito importante. Vamos compartilhar as informações. Se inscreva, dá like, compartilhe esse vídeo para geral. Olha eu botando o dedo na câmera. Tchau!